Bom dia, como é que vai? Tudo tranquilo? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui nesse projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Já estamos chegando ao final do Antigo Testamento e de fato é uma honra ter participado desse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia. Vamos adiante, o nosso foco hoje é o capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Vamos lá? As cidades para fugitivos. Moisés disse ao povo: O Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que Ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então divida o país em 3 partes. Em cada uma delas escolha uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro solta do cabo e bate no companheiro, e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terra se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocar e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Neste caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Esses examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bem, esse foi então o capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Para mim, o que mais chamou a atenção nesse capítulo é exatamente as cidades para os fugitivos. E vejam que o foco aqui são os fugitivos, que cometeram algum tipo de morte, mas de uma forma sem dolo, sem vontade de praticar aquele assassinato. E fica muito claro que isso ocorre para evitar que uma pessoa inocente, que provocou a morte de alguém, seja morto de forma indevida. Mas isso não se aplica aos assassinos que de fato queriam matar um outro humano. Nesse caso, ele pode até se esconder nessas cidades para fugitivos, mas ele deverá ser buscado e entregue aos familiares do morto e depois deve ser morto conforme a decisão dos juízes. Muito interessante essa parte. O que é que vocês acharam?
Deixe nos comentários sua opinião e vamos adiante na leitura da Bíblia Sagrada. Forte abraço, pessoal. Até mais.